No interior do Paraná, às margens do rio Ivaí, emerge a cidade de São Carlos do Ivaí, um testemunho vivo da coragem e determinação de seus pioneiros. Sua história remonta a 1944, quando Silas Pioli, um engenheiro civil de Curitiba, obteve uma concessão de 2.000 hectares para iniciar a criação de gado e o cultivo do café. Esse empreendimento não apenas moldou o cenário rural da região, mas também trouxe prosperidade e desenvolvimento para as comunidades locais que cresceram e se fortaleceram ao longo das décadas. A cidade se destaca não apenas pela sua rica herança agrícola, mas também pela sua resiliência frente aos desafios econômicos e ambientais. O espírito empreendedor dos primeiros colonos continua a inspirar gerações, refletindo-se na diversidade cultural e na solidariedade que caracterizam a vida comunitária de São Carlos do Ivaí. Hoje, a cidade é um exemplo de como visão, trabalho árduo e compromisso podem transformar uma promessa de progresso em uma realidade próspera e sustentável. Mudei para o município de São Carlos do Ivaí dia 5 de agosto de 1958. Quando eu cheguei aqui, eu tinha 2 farmácias, mas era bem simples, farmácia feita de madeira, feito de hospital, tinha 7 quartos só, era um quartinho, um hospital bem ruim mesmo. Hoje, graças a Deus, nós temos um hospital melhor. A igreja é a igreja de madeira também, que a gente tem essa alegria de ter morado aqui essa temporada toda, de 58 a 2024, porque a gente sempre foi uma pessoa que gostou de morar aqui nessa cidade. Eu aqui em São Carlos eu já fui presidente de todas as entidades, asilo, a PAI, a igreja, fiz o que pude. E essa é minha vida, só foi trabalhar e veio aqui para o Paraná em 52 só para formar café. Era sertão bruto. Eu cheguei aqui em São Carlos fim de 1961 para 62. Tinha café, que já estava começando a dar, né, produzir, e ali plantava milho também, né. E quando vocês vieram para cá, você lembra quem que era o prefeito? Lembro, é o Dr. Silas Pioli, é o que comprou o território todo de São Carlos e vendeu, né, foi vendendo. E aí seu pai comprou esses lotes? Comprou. Ele foi lá no estado de São Paulo vender. Muita gente de lá comprou, né? Cheguei em São Carlos em 51, dia 24 de agosto, que trabalhamos muito. Aqui era mato mesmo. Meu pai tinha máquina de arroz e nós trabalhávamos de diarista, de empregada doméstica, lavadeira de roupa. E nós fazíamos a vida assim, trabalhando. Eu sou nascido aqui em São Carlos do Ivaí, no ano de 52. Quando eu nasci, eu fui lá no sítio onde a gente morou, né? Aquele tempo, quando eu nasci, era lugar de mato, né? Sertão. Ainda era sertão naquele tempo, essa região aqui. Pouco povoado na época. Depois foi aumentando, foi crescendo mais, tendo muito mais progresso, né? Eu cheguei aqui em São Carlos em 1950. Mas São Carlos, nessa época, era pequeno, né? Nós não tínhamos nada. No primeiro mandato do senhor, o senhor lembra qual eram as indústrias que tinha? Que tinha indústria em São Carlos? Indústria não tinha, a não ser olaria. E aí eu fiz a doação dos terrenos para aumentar a olaria e continuar tendo bastante indústria. Quando eu cheguei em São Carlos do Ivaí, não tinha quase nenhuma rua de asfalto. Não tinha rua de asfalto. A primeira rua a ser asfaltada foi a Dona Isabel, era tudo pedra ali. Na época, o prefeito, aquele tempo, era o Primão. Então conseguiram começar a fazer alguns asfaltos. A igreja era bem antiga e hoje praticamente São Carlos inteiro está asfaltado. A fazenda batizada de São Carlos do Ivaí não demorou a se tornar um verdadeiro patrimônio.
Após a titulação das terras em 1949, o sonho de estabelecer uma cidade começou a se materializar. Em 1950, os primeiros compradores chegaram, encontrando os antigos poceiros como Pedro Roque, os Albanos, Antônio Matias, João Pogito e o venerável Porfírio, que há tempos cultivavam e cuidavam da terra com sabedoria e dedicação. Esse período marca não apenas o surgimento de São Carlos do Ivaí como um novo centro urbano, mas também o encontro entre os novos colonizadores e os guardiões originais da terra. Esse diálogo entre tradição e progresso estabeleceu as bases para uma comunidade que, ao longo dos anos, floresceu com base nos valores de cooperação, respeito pela terra e pelo trabalho árduo. A gente tinha que vir aqui em São Carlos, aqui não tinha nada para vender. Tinha dois mercados e duas vendinhas ali, mas tinha pouca coisa, né? Naquele tempo todo mundo plantava, né? A cidade era quase nada, acho que só tinha um bar aí e um campo de futebol aí na frente. E tinha uma linha de ônibus de Cianorte que ia para Nova Esperança, empresa São Bento. E aí ia por terra, o dia que chovia tinha que ir a pé porque o ônibus não ia. A parte de cima do colégio era de madeira. Era mato, mosquito, a vida era difícil. Farmácia não tinha médico, não tinha remédio. Nós vinha a pé, tinha vezes que a gente vinha de bicicleta, né? Carrinho de animal. As primeiras casas comerciais começaram a surgir com a chegada de empreendedores visionários como Batista Bego, Segismundo Iguacevski, Alípio Rodrigues e Valdomiro Roda. Eles foram pioneiros na criação de estabelecimentos que não apenas supriram as necessidades básicas da comunidade, mas também ajudaram a moldar o crescimento econômico inicial da cidade. Antes mesmo de sua chegada, Gines Serrano e João Pinto já haviam estabelecido armazéns nas proximidades, iniciando uma tradição de comércio que se fortaleceria ao longo dos anos. Esses primeiros comerciantes não apenas contribuíram para a infraestrutura emergente de São Carlos do Ivaí, mas também foram catalisadores do espírito empreendedor que permeia a comunidade até os dias de hoje. Não tinha quase loja nenhuma. O comércio desenvolveu depois da minha primeira administração. O banco tinha o Mercapaulo e o Banestado. Era o Banco do Estado de São Paulo. Tinha a Catarinense, tinha o não era supermercado que falava naquele tempo do Bataim lá. Armazém. Então, armazém do final do Luiz Alves, né? É, armazém do Luiz Alves. Que é até meu padrinho, né? No final de semana, vocês tinham uma folga? Não, é igual a cantiga do dia até hoje. Eu não tenho folga. Só hora que eu vou pro boteco, eu durmo. De segunda a domingo é igual a cantiga de grilo. A primeira olaria que tive foi a Santa Teresa, que é a empresa lá embaixo. O que eu tive mais da minha vida de lucro foi nas olarias. Eu vendia, fazia geladinho, aquele geladinho em casa, né? E saía vendendo nas olarias. Eles pegavam e compravam a caixa fechada de geladinho, mandavam a turma chupar e eu pegava e deixava lá e ia embora. Quando ia no outro dia eu levava outra caixa. Depois eu peguei tudo de lajota para modo fazer essa casa que eu estou morando debaixo dela aqui. Me recordo daqui da cidade. A igreja era de madeira, tinha bar aqui em São Carlos de madeira, tudo de madeira. E hoje tá tudo diferente, né? Quando as cidades eram pequenas aqui, tinha muito buraco, formava de chuva, né? Depois que entrou asfalto, entrou tudo aí, organizou tudo isso aí. Ficou bom, veio energia, veio tudo, né? Quando a gente era criança, a gente trabalhava muito desde pequeno, aí, desde os 10 anos, 12 anos de idade, na olaria. E desde aquele tempo a gente já tinha aqui no nosso município uma usina de açúcar e álcool, que foi um ex-prefeito, Cesarino Tessaro, que ele foi uma pessoa que foi... Ele teve a ideia de montar essa usina dentro do nosso município. E hoje, com essa usina, com as olarias onde eu trabalhei,
é a maior arrecadação do nosso município. No dia 5 de agosto de 1953, um marco significativo ocorreu na história de São Carlos do Ivaí, a elevação à categoria de distrito administrativo integrado ao município de Paranavaí. Essa mudança representou um passo crucial no reconhecimento da crescente importância da comunidade local dentro da estrutura administrativa da região. Pouco tempo depois, em 1954, São Carlos do Ivaí se tornou parte integrante do recém-criado município de Tamboara. No dia 24 de janeiro de 1956, São Carlos do Ivaí alcançou um marco histórico ao ser elevado à categoria de município desmembrado de Tamboara e acrescido de parte do território de Paraíso do Norte. Desde então, a cidade tem prosperado como um centro de atividades agrícolas, culturais e educacionais, preservando ao mesmo tempo o espírito empreendedor e a solidariedade que caracterizam seus habitantes. Esses eventos históricos não só evidenciam o crescimento e a consolidação de São Carlos do Ivaí como um município independente, mas também celebram a resiliência e a determinação daqueles que contribuíram para a sua fundação e desenvolvimento ao longo dos anos. As obras que tem são obras que eu fiz na época. O hospital, o clube, São Carlos Futebol Clube, a piscina, fiz o ginásio de esportes, também foi feito na época. O nome da cidade São Carlos do Ivaí deriva da Fazenda São Carlos, que foi o primeiro núcleo populacional da região e do rio Ivaí, cujas águas continuam a alimentar as indústrias de tijolos, olaria, até os dias de hoje. Desde sua origem, São Carlos do Ivaí tem experimentado um crescimento constante e desenvolvimento contínuo, sempre honrando a memória de seus fundadores. Ao longo dos anos, a cidade se transformou em um centro vibrante de atividades agrícolas, culturais e industriais. A presença do rio Ivaí não apenas sustentou a economia local, mas também serviu como um símbolo de resiliência e progresso. São Carlos do Ivaí é um testemunho vivo da determinação e espírito empreendedor de seus primeiros habitantes, cujo legado continua a inspirar gerações. Foi uma época que não tinha luz, eu consegui energia, água também foi no meu tempo. Energia vinha de Tamboara, que era distribuída pelo Tessaro, né? Ele tinha usina no Rio 26, a usina não era completa. 11 horas da noite terminava a energia e era fraca, não conseguia contentar as indústrias que tinha. O que marcou o município foi a usina hidrelétrica que tinha aqui do seu Cesarino Tessaro. É nesse Rio 26 mesmo. Ali era a usina. Mas então, como ali tinha energia e aqui não tinha, todo mundo ia lá nos domingos, né? Quando que veio a energia, eu morava no sítio ainda. Aí eu puxei energia lá no meu sítio também. Começou a entrar com a televisão, né? Naquela época, assisti o João Coragem. Inclusive, até que eu me recordo, meu pai comprou uma máquina de arroz aqui em São Carlos, né? A gente ia beneficiar o arroz, a energia não aguentava. Eu ligava a máquina, ela começava a girar, ela desligava. Então era fraco. Depois que veio a Copel, daí melhorou tudo, né? Mas eu me lembro até quando era tudo de madeira aqui, os postes, né, de luz, era de madeira. São Carlos do Ivaí destaca-se como um exemplo inspirador de como investimentos educacionais podem moldar positivamente o futuro de uma comunidade. O tempo que eu cuidava das escolas tinha 26 no sítio. Depois foi fundado aqui a escola normal ginasial. O colégio foi bom. O Regente Feijó foi bom, foi ótimo, porque aí foi a melhoria para todos os alunos, né? Que a gente morava no sítio, mas vinha aqui. E lá no muro do colégio tem um retrato pintado lá do senhor com um carrinho de doce. Por que tá retratado lá? A meninada, a rapaziada gostava tanto da minha pessoa, vendia doce e estava tudo isso aí. Chegou a semana da pintura artística, né? Fizeram o carrinho, fizeram minha pessoa de lado.
Até o radinho em cima do carrinho está lá. Pode ver que se não apagou, está lá ainda. Que a pintura ficou muito bonita, foi um orgulho para mim aquele negócio. Esse aqui é meu irmão Benedito Silvério, então ele trabalhou também muito tempo no carrinho à noite, na escola. Trabalhou vendendo cachorro-quente e muito tempo pipoca também. Escola, na época, eu construí diversas salas, né? Fiz a passarela de uma sala para outra. Hoje as coisas para as crianças são mais fáceis. A gente, quando criança, tinha que andar 5, 6 quilômetros de a pé para ir numa escola. A gente morava no sítio, não passava ônibus, tinha que ir de a pé para a escola. Hoje não. Os ônibus buscam na porta de casa, do sítio. Então era bem difícil quando a gente era criança, mas hoje está muito melhor. São Carlos do Ivaí sempre foi um fervoroso apoiador do esporte, cultivando uma tradição especialmente vibrante no futebol e no handebol ao longo dos anos. Desde suas origens, a cidade abraçou o espírito competitivo e o valor da disciplina através dessas modalidades esportivas que não apenas promovem a saúde física, mas também fortalecem os laços comunitários. O futebol tem um lugar especial no coração dos moradores de São Carlos do Ivaí. Além do futebol, o handebol também encontrou seu espaço na cidade, atraindo jovens talentos e proporcionando uma plataforma para desenvolver habilidades atléticas e trabalho em equipe. Assim, São Carlos do Ivaí não apenas celebra seus sucessos esportivos, mas também valoriza o impacto positivo do esporte na formação de cidadãos responsáveis e saudáveis, solidificando seu lugar como um centro de excelência esportiva na região. Todos os prefeitos que passaram pelo município de São Carlos do Ivaí desempenharam papéis essenciais e impactantes na história e no desenvolvimento desta comunidade vibrante. Cada gestor trouxe consigo visão, comprometimento e um desejo inabalável de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e promover o progresso local. Este documentário celebra suas histórias, suas lutas e suas vitórias, preservando a memória viva de um lugar que continua a evoluir e prosperar, sempre fiel às suas raízes. É um testemunho do trabalho árduo e da resiliência de sua comunidade que, ao longo dos anos, transformou desafios em oportunidades e forjou um futuro vibrante e promissor. Mais do que uma simples narrativa, é um tributo à determinação e ao espírito de São Carlos do Ivaí, que continua a ser um lar acolhedor e um exemplo de crescimento sustentável para todos que nele habitam. E hoje, nosso município está aí, muito bonita a nossa cidade, falta muito para avançar. Esse documentário vem somar, espero ter vários documentários em outros anos aí, e que venha mostrar a nossa cidade evoluindo cada vez mais. Mas hoje São Carlos do Ivaí é uma atração aí para vários municípios de um povo trabalhador e uma cidade bonita de se ver.